aqui a apresentação da São Martinho, aqui os dados gerais da empresa antes da gente começar a fazer a análise. Ela é uma usina de açúcar e álcool, tem 300 mil hectares aí de área, são 4 unidades aqui localizadas, principalmente aqui em São Paulo e uma em Goiás, 24 milhões de toneladas de capacidade de moagem, quase 100% mecanizada, flexibilidade aí tanto para fazer açúcar quanto etanol e faz também cogeração de energia. O valor de mercado aqui está um pouco defasado, depois a gente vai falar 6 bilhões e meio, e aqui um pouco do controle, né? Então eu tenho controlado aqui pelos acionistas fundadores e tem 42% aí no mercado, é um novo mercado. Então vamos direto aqui para a DRE. Então a primeira coisa que a gente nota aqui de 2017 para 2018, o fechamento do balanço dela é de março, então aqui em março 17 e março 18, a gente vê aqui um crescimento de receita de 16%, esses números aqui não estão batendo por causa do que ele exclui aqui o efeito do Hedge Account, então aqui a gente abriu, né, o que é mercado doméstico, o que é mercado externo, e aqui o total, você vê que ela está crescendo aqui praticamente de 17 para 18 em todos os pontos aqui, exceto o negócio imobiliário e outros que são pequenos, isso no mercado doméstico. No mercado doméstico mais representativo aqui é etanol e a venda de energia, sendo que o açúcar ele faz mais para exportação, fica aqui também crescendo. O etanol caiu um pouco, mas também pouco representativo. Fazendo aqui um pouco da análise de margens, né? Então, em 2017 ela teve uma margem bruta de 26%, melhorou bastante em 2018, foi para 32%, e aqui operacionalmente a margem caiu um pouco, então caiu em relação a 2017, né? Então ele fechou com 23% contra 26%, isso principalmente em função dessas outras receitas aqui que representou 5,7%. A gente exclui esse efeito aqui, você vê que a margem de 18 vai ficar melhor. Então aqui antes do imposto de renda aqui a gente vê que ele melhorou aqui um pouco já a margem em relação a 17%, 18%, e o lucro líquido aí fechou com 14% versus 11% do ano anterior, o que dá aí uma variação aqui de 73%, ele quase dobrou aqui o lucro líquido no período. Então a gente falou um pouco da receita, vamos entender como que ele cresceu esses 16% aqui. Então basicamente quando a gente fala de receita são dois principais drivers, né, que é volume e preço. Então no açúcar ele cresceu tanto em volume quanto em preço, principalmente como já falamos aqui no mercado externo, né, pouca coisa representativa no mercado interno. O azul aqui é o mercado externo, o cinza é o volume no mercado interno, e a linha aqui é o preço médio. No etanol ele cresceu bastante em volume nos 12 meses de 18 e perdeu um pouco em preço médio. No anidro, só vale um comentário aqui, o hidratado é aquele que a gente coloca direto no nosso carro, né, quando a gente for abastecer, e o anidro é aquele que é misturado a gasolina. Então ele cresceu bastante aqui no mercado no hidratado, né? Eles fazem esse planejamento de produção conforme os preços de mercado. Então ele decidiu focar mais aqui o volume no hidratado, que estava dando um preço melhor. E no etanol anidro ele cresceu um pouco o preço e caiu também um pouco, cresceu um pouco em volume, aqui 7%, e caiu um pouco também em preços médios. E energia elétrica, o volume ficou praticamente estável, mas o preço aumentou bastante. Mas isso é a São Martinho, né? Mas como que foi o mercado geral, né? Então, um preço médio no mercado aqui brasileiro do açúcar VHP, que é aquele para exportação, só para a gente ter uma base de referência, na safra 16, 17 se comportou dessa maneira. Você vê que na 17 e 18 ele foi bem menor, né? Então, em média, ele caiu aí 21% e a empresa conseguiu aqui um preço médio até superior, 3%. Como é que ela fez isso? Ela faz isso operando no mercado futuro, então ele vende o açúcar no futuro. Então é por isso que ele conseguiu preços melhores. Então, nessa época aqui, ele olhou os preços futuros e travou boa parte da produção, por isso que ele conseguiu um preço melhor do que o mercado. Já no etanol, isso não tem tanto mercado futuro e ele não é muito líquido, então ele não consegue fazer esse efeito. Mas você vê que o preço do anidro caiu 6%
enquanto que o dele caiu só 1,4. Como é que ele fez isso? Ele concentra a venda, os volumes na época de entre safra, que é quando os preços estão maiores normalmente. Então aqui são os preços de entre safra, você vê que ele concentrou a venda mais para o final do ano, então aqui ele conseguiu recuperar um pouco os preços, você vê que está um pouco maior. E a mesma análise aqui no hidratado. Ele conseguiu, então ele caiu 4%, a variação do mercado foi 4%, e a dele foi apenas 1,4. Desculpa, 2,4. E no anido 1,4, enquanto o mercado foi 6. Então a política de comercialização dele foi muito bom. Então vamos falar um pouco de EBITDA, né? Como é que ele faz o EBITDA? Ele tem uma maneira aqui de fazer um EBITDA ajustado. Então ele parte da receita líquida, tira o custo que foi realmente caixa. Aí tem um lucro bruto. Disso ele tira as despesas aqui, outras receitas, e chegou aqui um EBITDA de quase 2 bilhões. Então são 54%. E interessante que ele abre aqui quanto que foi por produto, né? O açúcar aqui com margem de 54%, o etanol com margem de 51%, energia aí que a gente chama aqui que no mercado é EBITDA na veia, 75%. Então aí ele chegou aí com uma margem de 54%. E como que foi no ano anterior? No ano anterior ele fez 1.400 de EBITDA, né? Você vê que ele cresceu bastante com essa política e com esse trava de preço que ele fez. Cresceu também bastante em margem, né? Tanto nominalmente quanto em margem. E você vê que ele cresceu praticamente aqui em todos os segmentos, exceto esses que são aqui um pouco, exceto esse aqui negócio imobiliário que é um pouco representativo. Então de uma maneira geral ele foi bem na performance. Então vamos falar um pouco do balanço. O balanço, a gente destacou aqui o ativo, o passivo. Vamos falar um pouco da análise vertical. Então a principal conta do ativo dele no circulante aqui representa 29%. A principal do ativo circulante aqui é a aplicação financeira. Você vê que cresceu bastante aqui, 300 milhões. Representa dos 29 aqui do total de ativo. A aplicação financeira é 14, né? Ativo biológicos aí é a segunda maior, representa 6%. Aqui no não circulante 5% só. Principalmente aqui o principal conta de ativo dele aqui são os mobilizados, então que são as plantas e os ativos biológicos, né? Então ativos biológicos que vão ser colhidos no curto prazo estão aqui, né? São o canavial que ele vai cortar no ano durante nos próximos 360 dias é classificado aqui, e o restante que ele vai cortar ainda vai estar aqui, junto com as outras unidades, a matriz e tudo. Então a principal conta do ativo dele aqui é o imobilizado. Então aqui um pouco da análise vertical. Então você vê que ele cresceu bastante aqui a aplicação financeira. Caiu um pouco aqui, mas praticamente em linha. Ficou aqui o ativo biológico. E o ativo circulante aí cresceu 8%. Enquanto que o não circulante 15%. E o imobilizado apenas 3%. Então no total aí o ativo subiu 5%. Então como é que ele financiou essa evolução desses ativos, né? Você vê que aqui o passivo, né, de circulante representa 13% do total, né, desses 9 bilhões aqui, sendo que o principal conta aqui é o empréstimos e financiamentos. O longo prazo aqui representa 51%, e essa contando principalmente aqui com empréstimos e financiamentos. E a diferença aqui do total do passivo, né, o 51 mais 13, financiado pelo patrimônio líquido. Então, o patrimônio líquido financia 36% do ativo. Aqui a análise horizontal. Você vê que a dívida de curto prazo caiu 54%. Então, estava 1,5 bi, foi para 6.800. Como é que ele fez isso? Fácil identificar aqui, essa diferença basicamente foi dívida que ele alongou, então jogou para cá. Então dessa maneira aqui ele caiu 39%, né, o passivo circulante. Você vê que com isso, né, a liquidez corrente do cara aumentou bastante, da empresa, da usina, né, 2.700, né,
contra 1.200, e antes a gente tinha 2,5 bi para quase 2 bi. O empréstimo de financiamento cresceu bastante, 46%, que é esse financiamento, né? Ele alongou boa parte do 1 bilhão aqui que tinha no curto prazo, então por isso que cresceu aqui os 46%, e o longo prazo aí cresceu 40%. O patrimônio líquido caiu 3%. Aqui principalmente a gente vai ver mais para frente lá no fluxo de caixa, ele está pagando bastante dividendo e está recomprando ações, por isso que caiu os 3%. Então aqui colocando os índices, né, liquidez corrente, como eu já falei, né, que é o ativo circulante e o passivo circulante, melhorou bastante, né, foi de 1,25 para 2,2. O que ajudou bastante foi esse alongamento de dívida aqui, né, então que reduziu bastante aqui o passivo circulante, e cresceu aí esse crescimento também do ativo circulante, enquanto que o passivo circulante caiu. O que chama atenção é a liquidez imediata dele, né? Então só com as aplicações financeiras ele paga todo o passivo dele. Então um cenário que todos os passivos são chamados de uma só vez, só com o dinheiro que ele tem aplicado ele paga isso, que dá bastante conforto em termos de liquidez. E outro índice que a gente vê bastante dívida líquida sobre EBITDA, que também melhorou, né? Então quanto menor esse índice, melhor, porque isso representa que o EBITDA é uma proxy de geração operacional do cara. Então como que o fluxo de caixa do cara, quantas vezes representa a dívida por fluxo de caixa. Então assim, cerca de em um ano e 26, um ano e pouco, ele com geração de caixa dele, ele consegue pagar a dívida líquida dele. A dívida líquida é a dívida de curto e mais longo, menos a caixa equivalente e aplicações financeiras. Então aqui, né, vamos mais fácil entender como ele se financiou olhando aqui o fluxo de caixa. Então a gente começa aqui com o fluxo de caixa método indireto, a gente começa com o lucro líquido. Tem os ajustes que não tiveram feito caixa aqui, principalmente aqui. Você vê que ele passa de 500 milhões aqui para 1.700, então teve bastante ajuste, teve bastante coisas aí que não tiveram efeito caixa. A gente destaca aqui principalmente depreciação e amortização e a depreciação dos ativos biológicos, né? Então ele planta, ele vai depreciando isso, né? Ele planta, capitaliza, e conforme ele vai cortando o canavial ele vai depreciando. Outro que teve bastante efeito não caixa foi aqui os juros e variações monetárias e cambiais, aqueles juros que foram incorporados, ou seja, que não foram ainda pagos, e variação cambial da dívida de longo prazo, que ainda não teve efeito caixa. Então ele teve lucro de 500, uma geração bruta de 1.700. Aí aqui as contas de NCG, a gente destaca aqui principalmente aqui os instrumentos financeiros, os derivativos, né? Teve um efeito de caixa de 200 milhões, daqui são os hedges que ele faz, boa parte disso daqueles travas dos contratos futuros que a gente falou lá atrás, mas isso aqui já para a próxima que efetivamente teve efeito caixa, então 203 milhões aqui de entrada de caixa, que financiou basicamente contas a receber de estoque, e além dessas contas aqui de outros. Aí dessa maneira que ele teve aqui um fluxo de caixa operacional de 1.500, basicamente 1.800 aqui que ele utilizou, pagou juros, pagou imposto, então teve uma geração operacional de 1,5 bi. Aí aqui o fluxo de caixa das atividades de investimentos que ele investiu no período, então aqui 460 milhões de aquisição de imobilizado e ativo biológico outros 700 milhões. Então aqui a gente olha, né, quando a gente subtrai 1,5 bi desses 1.400 de investimento, a gente chega a um fluxo de caixa de livre de 90. Vê que ele piorou em relação ao ano passado, mas boa parte disso aqui ele fez uma aplicação financeira, então se não tivesse esse efeito, ele teria melhorado aqui o fluxo de caixa livre do cara. Aqui o fluxo de caixa das atividades de financiamento, então sobrou, depois que ele fez o fluxo de caixa das operações, subtraiu aqui os investimentos que ele fez, teve um resultado de 91 milhões. Aí como que ele utilizou esses 90 milhões, né? Ele, no final, tomou mais dívida, principalmente aqui para fazer recompra de ações e distribuição de dividendos. Dessa maneira aí teve uma variação de caixa de quase nada, né? 2 milhões aqui, e fechou o período aí com caixa aí de 141 milhões. A gente olha lá no ativo, deve ter esse valor aqui, ó, 141 milhões, exatamente o mesmo valor.
Então aqui, né, só para a empresa a gente viu que está indo muito bem, então a gente resolveu fazer aqui um comparativo, né, como é que está ela com algum peer do mercado. Então, comparando aqui São Martinho, que é uma usina, com a Biosev, que é uma usina bem maior, você vê que aqui a gente já fez análise, né, mas aqui na Biosev você vê que o lucro bruto, em vez de subir, como aconteceu aqui com a São Martinho, caiu, né, muito efeito